Jesus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor, Provérbios 31, 30, nosso versículo base. Mas hoje você não vai deixar essa Bíblia de lado. Pelo contrário, você vai utilizar muito a sua Bíblia hoje. Então, deixa ela pertinho de você. Pega aí, vamos manuseá-la. Provérbios 31, 30. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Oh, Espírito Santo. Parte B diz assim: mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. De repente na sua versão está diferente, está louvada. Mas vamos repetir? Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Você pode se assentar em nome de Jesus? Pegue sua Bíblia, fique aí do lado, não bota ela de lado não, que nós vamos meditar um pouco mais no que Deus tem para nós nessa noite. Quando foi nos divididos os grupos, né, a pastora Rose, através do Espírito Santo, deu direção para cada uma de nós estarmos nos dividindo em grupos. E para a gente sentir um pouco na pele do que é estar à frente de um departamento, né? Quando a irmã fala, não, que eu não quero, que não quero isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, é interessante, né? Que a gente, esse mês de março, se pôs nos sapatos dela. Porque é lindo quando a gente vê o congresso acontecendo, jornada, que nós estamos até com a camisa hoje. Mas tem muita coisa que acontece por trás. E hoje, esse mês de março inteiro, a gente descobriu como é que estar atrás dos bastidores resolvendo tudo isso. Eu não sei você, mas eu vi aqui muita gente correndo para um lado, correndo para o outro. Mas também foi muito, muito bom. Porque a gente viu talentos aqui sendo despertados. Eu vi gente que tinha pavor de pegar no microfone, pegou no microfone, ficou na recepção, mexeu com flor, mexeu com corte. Até eu que não sou boa na tesoura, peguei essa semana, gente. Vocês não têm noção como é que isso aqui foi edificante. E confesso, peguei na tesoura, pastora Rose, com medo, falando assim, Espírito Santo, me ajuda, porque cortar não é meu forte. Mas Deus colocou em nosso coração essa palavra há algum tempo. Eu estava estudando para a faculdade. Sabe aquele momento que você para? Você está estudando, mas a sua cabeça está longe? Foi exatamente assim. Eu parei e falei, preciso escrever. Deus começou a me dizer o que Ele queria falar para nós nessa noite. E Ele me deu o título de 7 características da mulher que tem maturidade. Se é o mês de março, se é o mês da mulher, nós vamos falar para mulheres. E nós estamos com o tema, o ano da maturidade de Deus na minha vida. Então nós vamos falar sobre mulheres que tiveram características importantíssimas e que nós precisamos nos apropriar disso. Não somente mulheres, você também, meu irmão, que está aqui nessa noite. Deus quer que você tenha características que vêm do coração de Deus. Eu pedi para o pessoal da mídia colocar aqui. Se você puder, anota, tá bom? Porque vai ser de suma importância para a sua edificação, tá? Se você não puder, pastora Fabiana, não consegui anotar agora, me pede que eu te mando isso, porque foi iluminação do Espírito Santo, tenho certeza disso. E eu queria que você anotasse, que você meditasse, depois dessa palavra, sobre tudo que Deus falou para nós nessa noite. Primeiro tópico dessas 7 características da mulher que tem maturidade é o primeiro. Ela busca em Deus, primeiramente em tempos difíceis. Esther capítulo 4, versículo 16, vamos lá? Esther
capítulo 4 fala, e para você ficar com a sua Bíblia aí do lado. Hoje não é culto de ensino não, mas a gente vai aprender um pouco mais do que Deus tem para falar às nossas vidas, em nome de Jesus. Esther capítulo 4, versículo 16, diz assim: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Quando a gente fala da primeira característica, ela diz que essa mulher, ela busca em primeiro lugar a Deus em tempos difíceis. Para mim e para você nessa noite, o que e quem e para quem você está falando em tempos difíceis? Nossa Bíblia, a nossa camisa aqui está falando sobre mulheres em tempo de aflição, tempos difíceis. Dia mal. O dia mal, ele não bate a porta e marca no calendário. O dia mal, vou chegar dia tal, mês tal, hora tal, tempo tal. O dia mal chega. E chega para todos nós. Tem que te informar. Se ainda não chegou para você, vai chegar. Mas como você se habilita em tempos difíceis? Quem você busca em primeiro lugar? Eu vi Esther aqui, quando ela fala que se eu tiver que perecer, pereci. Ela entende a sua identidade dentro do palácio do rei. Essa mulher, ela foi aqui, substituiu uma outra mulher que também foi relevante naquele tempo, porque ela não quis ser instrumento de mostra para o rei quando se embebedou. Essa mulher se posicionou. Mas Esther foi uma estratégia de Deus para o povo de Israel. Você, minha irmã, aonde você é plantada, você é estratégia de Deus. Mas em tempos difíceis, com quem você fala? Você fala para quem? Você fala para rede social? Você fala para todo mundo e menos para Deus? Em tempos difíceis, o que você faz? Você se desespera? E desesperar vai dar alguma solução? Desesperar a solução? Nunca foi. Eu sei que em tempos difíceis a gente pensa em 1001 formas de fazer com que Deus opere, mas busque primeiramente a Ele. Esther, quando houve o mandado, ainda se ela diz, mas o rei ainda não estendeu o cetro para mim, ele não me deu acesso, já tem tempo que ele não fala comigo. Mordecai fala, Esther, se você não se posicionar, não tem problema. Socorro e livramento virão de outra parte. Deus vai nos livrar, Esther, porque Deus precisa de cada um de nós, mas ninguém é peça única. Nós somos totalmente transferíveis. Se você não quer fazer, tem alguém que Deus levanta e faça. Se você não entrar na brecha, Esther, Deus vai levantar outra Esther no seu lugar para fazer. E você sabe que o tempo é hoje e é agora. É sobre a tua família. Deus está falando para nós nessa noite. Em tempos difíceis, Esther, o que você faz? Você busca a presença dele ou você fica com medo do que vai vir? A gente cantou. É por causa dele que a gente não parou. A gente não desistiu. Em tempos difíceis, busca primeiramente a Ele. Amém, queridos? Mas busca mesmo. Lembra dessa palavra quando o dia mal bater na tua porta? Lembra dessa palavra? Eu preciso buscar primeiramente a Deus. A Deus. A Deus. Sabe como eu lembro? Não somente de Esther. Eu lembro da sunamita. Ela não pediu, mas o filho veio. E quando o filho veio, o dia bom veio. Culto de ação de graça. O menino cresceu, foi para lá, para a eira com o pai, tempo de colheita, e o menino diz, ai minha cabeça, e você já conhece a história. Essa mulher não grita aos 4 cantos, meu Deus, e agora? Essa mulher fecha a porta, deixa o filho morto lá dentro, mas vai em direção ao profeta. E ela encontra um moço que andava com o profeta.
Você já está no caminho do milagre, mas você está se confundindo. Porque você não está indo ao profeta, você não está indo a Deus, você está indo ao meio do caminho. O meio do caminho não é o caminho do milagre. Deus quer que você prossiga até o final. Sabe, igual uma corrida? A gente vê a corrida da São Silvestre aí, e o pessoal vai até o final. Não importa a velocidade, importa a constância. Deus está falando: primeiro busque a minha presença. Fala com Ele o que Ele pode fazer, porque o homem não pode fazer, a Adem não pode fazer, mas o Deus que move dentro deste lugar pode fazer e tem feito, porque este lugar é um lugar de milagres. Amém? Glórias a Deus. Tópico número 2, ela sabe a hora certa de agir para defender sua casa. Essa mulher defende a casa com unhas e dentes. Vou trazer essa expressão para nós, porque é verdade. Êxodo 2:7, abra na sua Bíblia. Se não puder, o pessoal aqui vai me dar uma ajuda. 2:7 diz assim: então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quando a gente fala da Miriam, ela foi posicionada na hora certa para trazer a sua mãe para cuidar de Moisés. Na hora certa, você está posicionado e posicionado? Posicionada e posicionado? Ela estava. E você? Saber a hora certa de agir, porque é tempo de falar e tempo de calar. Ela, no tempo exato, chegou em direção à filha de Faraó e falou. Será que você está esperando a hora certa de falar, ou você já está falando adiantadamente? Essa palavra é para reflexão nossa, minha irmã, meu irmão. Estamos sabendo a hora de falar? 2:7. Mas Êxodo também 4:25 nos diz também outra coisa. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho, e com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Essa passagem me chama a atenção, porque Moisés ouve o chamado, ele ouve o cumprimento quando a sarça queima e não se consome, mas no meio do caminho ele não faz o que era a ordem naquele tempo, que era a circuncisão. A criança, no 8º dia de nascido, retirar a pele do prepúcio. Você já sabe, o diretor de ensino já deve ter falado 1000 vezes aqui. Mas esse homem recebe uma promessa, recebe uma ordenança, mas esquece de fazer o principal, que é obedecer aos mandamentos. Que a gente, de repente você está indo do jeito certo, mas está esquecendo alguma coisa no meio do caminho. Zípora nos ensina alguma coisa. Não adianta a gente receber uma promessa, uma direção, se a gente deixou coisas para trás. Quando você vai em direção, entenda o que você precisa fazer, os passos que você precisa dar. E também, 2 Reis 5:3, é uma mulher posicionada na hora certa para defender a sua casa. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa menina, ela não tem nome. Tem muita gente na Bíblia que não tem nome, mas tem uma relevância. E isso aqui é um tapa na nossa cara para quem a gente que gosta de reconhecimento. O ser humano gosta de reconhecimento, mas essa menina nem nome teve. Ela simplesmente estava cativa dentro da casa de Naamã, e ela era cumpridora das leis, uma mulher segundo o coração de Deus. E quando ela está vendo vendo a Naamã, o seu patrão, chefe, leproso, ela diz: tem solução para o senhor, hein? Essa lepra aí tem solução. Procura um homem de Deus. Tem um homem de Deus em um lugar específico. A gente tem a solução certa, o momento exato, mas a gente está enviando isso. Essa passagem aqui é extremamente evangelística. Nós temos a mensagem, nós temos a palavra, mas o que nós estamos fazendo com ela? É isso.
Essa menina tinha um recado certo, um momento exato para a cura de Naamã. Ela poderia ter colocado isso dentro do coração. Ela poderia ter falado, não, vou falar não, já estou aqui mesmo cativa, deixa ele morrer, com ele mesmo. A gente é uma geração assim, uma geração ruim. A gente tem a solução para o problema de alguém e a gente não reparte isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que você se levante como essa menina. Você tem a cura para essa pessoa aí ao lado de você. E o que você tem feito com isso? Deus tem a palavra exata dentro da tua empresa, com aquele patrão abençoado, que só Jesus na causa. Você tem um remédio para esse homem, para aquela mulher. Deus está falando para nós aqui, você tem o que é necessário para fazer e o que você está fazendo. Oh, glória a Jesus. Quando eu falo isso, está vindo para mim também diretamente. Não quer dizer que eu trabalho dentro de uma igreja que tudo é perfeito, não, amado. Seria maravilhoso, seria lindo. Mas tem hora que a gente precisa ir para a autoridade falar, ó, Deus está dando uma direção tal. Você acha que é fácil? Não é não. Mas Deus fala, eu tenho o que é necessário nas tuas mãos, então faça, porque não é seu, vem da minha parte. Aleluia. Terceiro tópico, tá doendo, mas está curando. É isso aí. Remédio é assim mesmo. Aquele xarope ruim que a gente toma, meu Deus, faz aquela careta e tudo, mas é necessário para te curar. Amém? Terceiro tópico, ela usa de estratégia contra o inimigo. A gente tem que parar de achar que é na nossa força, no nosso braço. Deus nos dá estratégia. Mas o primeiro tópico diz, primeiro fala com Ele, que a partir dele vem a estratégia. Diz em Juízes, capítulo 4, do versículo 18, 19 e 21. Diz assim, Jael, passagem do meu coração também. Jael subiu ao encontro de Cícera e disse, venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Versículo 19. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro, o abriu e o cobriu novamente. 21. Pode pular para o 21. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Cícera morreu. Eu não sei você, mas essa passagem é incrível. Eu fico, sabe, quando pessoal que quando vê aquela série de super-heróis, eu acho que nesse nível que eu fico quando eu leio sobre Jael. Porque foi uma mulher posicionada, estratégica. Ela era mulher de Éber. Éber tinha aliança com o rei de Moabe, mas ela não tinha aliança e ela sabia exatamente o Deus a quem ela servira. A gente conhece a passagem de Débora, foi pregada aqui algumas vezes, mas esse tocante desse texto aqui me chama a atenção de uma forma incrível. Cícera foge, porque Baraque consegue matar a todos os homens com o seu exército. Débora vai com ele, porque ele fica com medo, fala com ela para ir com ele, ela vai e ela diz, essa honra de matar a Cícera não será sua, será de uma mulher. Jael está lá, frente da tenda, estratégia. Cícera chega, não, eu vou me esconder aqui, porque estão atrás de mim. Não, pode vir, sede. Entra aí na tenda. Eu estou com sede. Não, fica calmo. Não, senta aqui, toma um edredom, toma aqui. Aquele edredom que fica lá guardado há muito tempo. Mas é estratégico. Ela deixa lá, o cobre. Ele acha que vai beber água, ela dá leite, acalma o inimigo. Ela tem a estratégia e perspicácia para entender que não é com armas carnais, é com armas espirituais que eu batalho. E então, depois que ela dá o leite, ele toma um sono profundo. E então ela pega uma estaca da tenda e o fere a ponto de prender o crânio dele na terra.
Que autoridade de Deus, porque na autoridade de mulher não é uma força comum. Eu acredito que é uma força descomunal, porque é de certeiro, é uma vez só para matar o inimigo. Deus quer te dar hoje, meu irmão e minha irmã, a estratégia que Ele deu a Jael. Nessa noite, Ele está dizendo: para de bater boca, para de mandar indireta, para de guerrear com o teu braço, para de querer fazer e tirar caso. Eu, o Senhor, estou te dando estratégia. Estratégia. Parece que é bobeira, né? Parece que você vai sair como boba. Não vai não, querida. Deus está nessa noite nos dando estratégia. Peça ao Senhor nessa noite. Você não vai tirar caso com ninguém, bater boca com ninguém. Você vai ter estratégia do trono da graça de Deus, e Ele te dará, assim como deu a Jael. Meu irmão, você não vai tirar braço com ninguém, não. Você é cristão, pequeno Cristo, representante de Deus, lá naquele lugar onde você está. Deus está hoje falando para você: peça a mim e eu te darei estratégia. Estratégia. Às vezes a gente fica muito cômodo achando que Deus vai fazer dessa forma, dessa forma e dessa forma, do jeito que a gente, com o olhar carnal, vai fazer. Mas Deus está falando: não é dessa estratégia. Eu quero que primeira estratégia seja você dobrar os seus joelhos. Segunda estratégia, jejue. Terceira estratégia, deixa que eu vou fazer. Deixa que eu vou agir. Assim diz o teu Senhor nessa noite. Quarta, ela é uma referência em aconselhar. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 16 ao 22. Ela é uma referência em aconselhamento, mulher madura. Em aconselhar, ela tem estratégia, ela tem o dom de aconselhar. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Não sei se você conhece essa passagem, mas essa passagem conta de um homem que se levantou contra Davi, que é Seba, filho de Bicre, da tribo de Benjamim. Aquela tribo benjamita, não sei você, mas eu friso bem, que Benjamim começou completamente errado lá. Quando Deus fala que era para matar a todos os amorreus, gazeus, todas as gerações erradas e corrompidas, Deus falou para matar. E a tribo de Benjamim não mata, preserva. E isso faz com que essa geração se perpetue, uma geração má, que está mal aos olhos do Senhor. Esse homem se levanta contra Davi, mas Joabe, comandante do exército, vai em busca dele e o persegue de tal forma que esse homem vai para uma cidade que é conceituadíssima, Abel Bet-Maaca. E lá dentro dessa cidade existia uma mulher sem nome, mas sábia. A gente não sabia o nome dela, mas ela tinha bons conselhos. Você, minha irmã, você tem bons conselhos para dar? Eu acho que sim, irmã Fabiana, acho que tenho. Quando acontece uma situação difícil, você recorre ao quê? Para alguém para aconselhar, para chegar junto, para tirar a diferença? Ou você chega para apaziguar? Você traz paz ou guerra? Curto e grosso, rápido aqui para você. O que você traz de conselho? Traz paz ou traz guerra? Deus está falando para nós que a mulher madura, ela é extremamente sábia em aconselhar. Nós precisamos ser bons aconselhadores, porque essa geração, crianças, adolescentes, jovens, precisam ouvir bons conselhos, porque de mau conselho já tem muito. Já tem aqueles colegas deles que estão lá fora, que só sabem falar o que é ruim. Que nós, como mulheres de Deus, homens de Deus, tenhamos bom conselho. Lá fora já tem muita gente para dar mau conselho.
Você é cristão, pequeno Cristo. Você, minha irmã, é cristã, é representante de Deus na terra. O que você está fazendo com os conselhos? Será que as pessoas sempre vão ter que recorrer a outra pessoa sem ser você? Dentro da sua casa mesmo? Vamos ter bons conselhos, sabedoria e direção que vem de Deus. Amém? Mesmo sem palavras, é o 5º tópico. Sem palavras, ela conquista a sua casa através de seu testemunho. Ruth 1:16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Esse versículo a gente vê muito em convite de casamento, né? Mas essa declaração é linda, de uma nora para uma sogra. Difícil às vezes, hein? É difícil você ver um bom convívio de nora e com sogra. Essa sogra conseguiu conquistar o coração da nora para Cristo, para Deus, através do testemunho dela. Ruth, você já conhece. De repente você já passou até pelo plano de leitura já por isso. E a passagem de Ruth é tão linda, porque ela mostra o quanto que essa mulher, mesmo passando o que veio do esposo, dos filhos sendo mortos, essa mulher inculcou na vida da nora o evangelho de Deus de uma forma tão tremenda que ela não consegue voltar aos seus deuses. Essa mulher nunca mais foi a mesma depois que essa sogra encontra o caminho dela. Oh, glória a Deus. Ruth nunca mais foi a mesma depois que encontrou com Noemi. A minha oração é que quando as pessoas encontrem a minha vida, elas sejam mudadas não por mim, mas pelo Deus que eu sirvo. Que nós aprendamos muito através de Noemi. A gente às vezes fala, mas Noemi saiu na hora errada, no momento errado. Não, minha irmã. Ela obedeceu, ela saiu com seu esposo. Foi Elimeleque que falou para sair, porque havia fome em Belém de Judá. Mas saiu na hora errada, no tempo errado. E você já conhece a história, mas ela foi obediente. E mesmo no lugar onde ela foi plantada, ela pregava através da sua vida. O que você tem feito através da sua vida? Eu bato várias vezes aqui, que é uma citação de John Wesley. Pregue, se possível for, use palavras. O nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas falas. O nosso post no Instagram, Facebook, a nossa fala é muito linda. Aqui dentro, como a pastora Rose já falou várias vezes, na mídia, quando a gente levanta a mão, você vê foto de gente chorando, gente adorando. Aqui é muito fácil. Mas Noemi foi muito crente dentro de casa. Noemi foi extremamente espiritual dentro de casa. Orfa foi. Foi errado o que Orfa fez? Não. A sogra falou, minha filha, não tem como. Ainda que eu me casasse, tivesse um filho para casar com você, não teria como. Já passou o tempo. Pode ir. Volta para os antigos deuses. Volta para as velhas práticas. Mas Ruth não. Ruth ela fala, não me deixes de ir contigo, porque aonde quer que fores irei, aonde pousares pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa mulher foi impactante. E Deus é tão fiel para a vida de Noemi. Ruth entrou dentro da bênção, mas Noemi foi extremamente abençoada. Sabe por quê? Quando ela pensou que a descendência dela morreu, Deus levanta Obed. Obed, para ser a descendência de Noemi. Parece que tudo está no fim. Parece que a descendência não vai caminhar nos caminhos do Senhor. Mas ainda assim, Deus está falando, eu tenho Obed para levantar dentro da tua casa. Fica tranquila. Eu vou levantar alguém que carrega a minha presença dentro da tua casa. De repente você está como a história de Ruth. Muita coisa já aconteceu. Mas Deus hoje fala, eu trago a minha presença para dentro da tua casa.
Oh, glória a Jesus. Ela vê uma necessidade e resolve. É o nosso penúltimo tópico. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Essa mulher, ela viu uma necessidade do profeta, porque ela via, né? Um lado para o outro, ele passando para lá e para cá, pregando as boas novas. Mas esse homem não tinha um lugar para pousar. Então ela fala, através do testemunho dele: esse homem que está passando aqui é um santo homem de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa por ele. Quando a gente é madura, a gente vê uma necessidade e preenche essa necessidade. Adem tem algumas necessidades. Ah, não tem não, pastora Fabiana, está tudo suprido, tem muita gente boa, muita gente capacitada. Tem, mas esse lugar é o único lugar aonde sempre tem vaga. Sempre. Em alguma coisa você é útil. Deus nunca vai chamar ninguém inútil, até porque Ele nunca criou ninguém inútil. Tira isso da sua mente hoje. Eu sei que tem pessoas aqui que sempre olham para dentro de si e falam: não tem utilidade. Eu não sei nem em que eu posso ser útil, irmã Fabiana, porque tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que ora, tem gente que sabe cortar uma borboleta, sabe ornamentar, mas eu não sei fazer nada disso. Você é útil sim. Tira essa mentira do teu coração. Deus sempre vai chamar. Deus sempre vai chamar pessoas para serem úteis para o reino dele. Sempre haverá um lugar para você preencher. Nunca haverá um lugar dentro do reino do Senhor que você não possa ser útil. Hoje, em nome de Jesus, o espírito que diz para você que você é inútil hoje cai por terra. O espírito de engano que diz para você: eu não sirvo para nada, hoje cai por terra no poder do nome de Jesus. E você hoje vai dizer para você mesmo: eu vou me prontificar a ser brecha para esse tempo, para ser útil para esse tempo. Sabe uma coisa que eu percebo? Eu não sei vocês, mas eu sou muito observadora. Existe, nesse mês todo, sempre foi feita uma recepção na quinta e no domingo. Não sei se você percebeu, mas tem uma pessoa aqui que ela fez todas essas quintas e domingos com excelência, montando uma mesa posta. Irmã Elisângela. A gente passava de um lado para o outro, ela com pano na mão, com prato, com suplá, com isso, com aquilo. Eu falo para você, eu não tenho dom e talento para isso, mas ela faz com uma excelência. Isso é algo que você é útil. Irmã Fabiana, eu sei, eu dou uma olhadinha no Pinterest, posso dar uma direção. Vou dar o exemplo da irmã Clemilda. Lá no grupo ela falou: gente, eu vi essa cortina aqui com um monte de borboleta, vamos fazer? Vamos. Ela deu a ideia, a gente botou. Tá ali o cenário lindo para você tirar foto. Deus sempre vai chamar pessoas úteis. Você está aqui dentro? Então você é útil sim. Em alguma coisa você é útil sim. Só que você que tem que despertar para ser útil em alguma coisa. Então peça ao Senhor nessa noite: Deus, revela para mim em que eu posso ser útil ao teu reino. E eu tenho certeza que se você chamar algumas de nós ou alguns de nós, a gente pode te direcionar para algum lugar. E você será útil. E você vai florescer. E você vai amadurecer para o seu propósito. Aleluia. E o último tópico, para a gente fechar. Ela constrói uma história, um legado. Não tem como falar de legado e não lembrar da Adem, porque muitos homens e mulheres que passaram por aqui construíram histórias, construíram legados.
já várias vezes, homens e mulheres de Deus, que fizeram algo excelente e são lembrados e memoráveis. Foram pessoas memoráveis aqui nesse lugar. E Deus quer que você construa um legado. Vamos lá? A última referência, 2 Reis 4, do 9 e 10. O último tópico. Glória a Deus. Acredito eu, foi em Atos 9, 30, glória a Deus. Atos 9, 36. Glória a Jesus. Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Pulando para o versículo de número 40, diz: então ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. E em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Quando eu falo de legado, é nítido me lembrar de Dorcas, porque foi uma mulher que foi relevante para um povo, um nicho específico, que de repente não teria marketing, aplausos, reconhecimento, plaquinha, nada disso. Ela foi justamente a nossa religião, que sabe qual é? Assistir às viúvas e aos órfãos. Essa é a fundamentação da nossa religião. Religião na placa, não é denominação. É assistir aquele que não é assistido aí afora. Dorcas assistiu a quem de repente não poderia bater palmas, trazer reconhecimento, fazer um busto em homenagem a ela. Mas ela fez aquilo que muitos não fizeram. Ela fazia roupas para aqueles, assistia aos órfãos. E quando ela morre, é uma perca terrível, a ponto de quando eles sabem que Pedro está no caminho, peraí, não, chama Pedro, Pedro, nos socorre. Essa mulher foi relevante, ela tem um legado, ela tem uma história. Essa mulher não pode acabar, a história não pode acabar assim. Ela tinha muitas coisas a fazer ainda. Olha aqui, é o testemunho, é a obra das mãos dela, de Dorcas, está aqui. O que a gente faz com isso? Será que tem outra Dorcas para substituir essa? Não tem. E o que a gente faz agora? Pedro vai para o andar superior. E você já sabe, ela ressuscita, porque ele pega pela mão e levanta. Existem mulheres e homens que Deus quer levantar para esse tempo, para a construção de um legado. Quando você está num tempo difícil, ou vamos pensar lá à frente, num leito de enfermidade, pronto para morrer, será que as pessoas vão poder falar: nossa, ele deixou um legado? Quando está o culto, o culto de sepultamento, a alma já foi, segue-se o juízo. Mas para quem está em volta, o testemunho que Dorcas deixou foi relevante. O que você deixou de testemunho até agora? Quase 8 horas da noite. O que você tem construído de legado para esse tempo? Se entra mudo e sai calado, só isso? Deus quer que você construa um novo tempo e um legado. Deus quer que você construa. Quando acontece um culto de sepultamento, é ali que nós vemos o quanto a pessoa foi relevante no tempo em que ela esteve viva. O que nós estamos fazendo? Quando a palavra diz que é melhor estar no sepultamento do que numa festa, é para isso. É para a gente refletir o que a gente está fazendo com a nossa vida. Porque do mesmo jeito que aquela pessoa foi, cada um de nós vai. Porque ninguém aqui é imortal.
O espírito será levado a Deus, será transformado, mas a morte está aí, para cada um de nós. Jesus chama cada um de nós individualmente. Tem hora que a senha é chamada, e aí? A senha não vê cor, não vê posição social, não vê idade. Ela simplesmente chama. E o que nós estamos fazendo? Será que eu vou falar assim? Dá bem. Era peso morto aqui, foi tarde. Infelizmente tem gente que pensa assim, tá? Ou será que quando por acaso você pensa numa possibilidade dessa, fala assim, não, acho que eu deixei uma história. Eu deixei um legado. Eu deixei um legado. Se você está aqui nessa noite é porque alguém orou por você. Essa pessoa construiu um legado. Eu estou aqui nessa noite porque uma mulher analfabeta construiu um legado importantíssimo para eu estar aqui nessa noite. E eu sei que cada um tem uma história aqui para contar. De um pai, de uma mãe, de uma avó, de alguém que criou. Essa pessoa construiu um legado. O que você está fazendo? Você está construindo que legado? Que história? Dorcas fez e foi visto a todos. Faça. Ainda que muitos não vejam. Ainda que, de repente, as pessoas aqui do ministério não vejam, mas o teu Deus vê. O teu Deus vê. O teu Deus a te recompensar. É o teu Deus. Ainda que o reconhecimento humano não venha, o de Deus vem. A recompensa de Deus vem, querido. Deus nunca vai perder para você, acredite. O que você tem construído até aqui? Na história dessa igreja, na tua família, no teu trabalho. Eu não sei você, mas quando há uma demissão de um trabalho, um amigo nosso saiu de lá da igreja onde trabalhava e foi para um concurso público. Conseguiu. Mas a marca dele foi tão forte lá dentro que a gente sente falta até hoje. Deus o promoveu, elevou. Mas foi uma peça-chave. Foi um legado que ele construiu. E o que você está construindo? Aqui, na sua casa, no seu trabalho, aonde você foi plantado. Que você seja como Dorcas, que plantou algo de muito importante. A ponto que muitos possam não ter visto, mas que quando veio a morte, trouxe a existência. Pode ser que não agora, mas pode ser que lá na frente, alguém que você alcançou, evangelizou, tratou, vai dizer, eu sou fruto da sua oração, sabia disso? Eu não parei por causa de você. Tem uma camiseta que a Graciane às vezes vem, que ela fala assim, não pare, porque tem muita gente olhando para você. É basicamente isso, a frase da camisa. Mas é verdade. Você às vezes fala assim, mas eu não faço nada. Eu vou para a igreja quinta, domingo, sou dizimista, ofertante. Mas de alguma forma, você está fazendo algo impactante na vida dessa pessoa. Seja como cada uma dessas mulheres que foi descrita nessa noite. Busque em você essas características de uma mulher e um homem que tem maturidade. Um adolescente também que tenha maturidade. Você precisa. Deus conta conosco para esse tempo. A geração não virá outra para o arrebatamento. Somos nós o hoje e o agora. As nossas crianças que estão sendo discipuladas é o hoje e o agora. E o que estamos construindo? Que você, meu irmão, minha irmã, pegue essa palavra hoje e coloque isso em prática. Que você não seja somente ouvinte, mas praticante de tudo que Deus falou para nós nessa noite. Eu me incluo nisso, porque a primeira palavra foi para mim e eu preciso melhorar. E que cada um de nós, como igreja, possamos melhorar em nome de Jesus. Amém? Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.